Luz e sombra, gente, hoje é o tema. Esse é um conceito que não é apenas espiritualista. E poucos espiritualistas falam desse tema mais precisamente, né? Então, mas na psicologia se fala muito disso, de luz e sombra, porque falam que a gente tem todas as polaridades dentro da gente, né? Então, se nós somos capazes de amar, a gente é capaz de odiar. E vice-versa, se você é capaz de odiar, você é capaz de amar. Se você é capaz de. Vamos para as polaridades aqui: sentir desprezo, qual que é o oposto? Sentir empatia, né? Então a gente tem as capacidades, mas aí vem trazendo aqui para um conceito mais espiritualista, é, no nosso nível, né, de consciência, no nosso nível consciencial, a gente costuma ir para os polos, a gente polariza, né? Então a gente não consegue ficar no meio. Em algumas coisas sim, mas a grande maioria não. Eu acho que isso é um conceito pouco falado, pouco explorado, pouco considerado. Porém, eu não sei, gente, eu sinto que é uma coisa assim. Sabe quando a gente tá, por exemplo, vamos colocar a analogia da escola, eu sempre uso a analogia da escola. Você tá na escola, você tá lá sei lá, você tá em alguma série aí, no quinto ano. E aí você é um aluno muito foda. Aí os professores começam a confabular ali, falam, gente, ele já tá, ó, anos-luz do quinto ano. Poxa, mas ele só tem, sei lá, quinto ano é o quê? 13 anos? 13 anos, né? Não, mas ele só tem 13 anos, vai fazer o quê? Não, mas gente, ele já sabe tudo, precisa pular, porque senão é um desperdício, ele vai acabar dispersando e tal. E a gente não consegue ajudar essa criança, né? Pô, então junta todo mundo e decide. 11 anos é o quinto ano? Então, tem algumas situações que a criança ela se destaca tanto, não só se destaca, ela realmente está muito além daquela série que a escola precisa pular, porque senão, né, assim, não que precisa, eles perguntam para os pais, vê com a própria criança, né, se ela tiver idade para decidir, eles vão lá e pulam, né? E aí, ou seja, por que eu tô falando isso? Porque às vezes existe isso, né? A gente tem um caminho de evolução que a grandíssima maioria, porque, por exemplo, o próprio exemplo que eu tô dando aqui é muito raro, né? Algumas crianças pularem, assim, é bem raro, mas acontece. Sempre tem alguém que conheceu alguém, mas não é uma coisa comum. E na nossa evolução também. Não é comum, mas às vezes alguém pula, consegue pular algumas etapas. E não é nenhum, vou fazer aqui um negócio, vou burlar o sistema. Não é burlar o sistema de forma, né? Ai, malandrinho, conseguiu fazer um Paranauê aqui e burlou. Não, é uma forma muito inteligente. Que é o quê? Como que é essa forma inteligente? Aí eu fico aqui pensando, tá? Não é uma regra, né? Mas uma coisa que eu fico pensando. Talvez, gente, se a gente consegue chegar num nível de equilíbrio tão grande na vida, a gente não tem por que mais ficar passando por situaçõezinhas ainda bem infantis, assim, no nosso infantis espiritualmente falando. Então, assim, né, voltando para a questão da sombra e da luz, nós temos todas as capacidades, a gente fica polarizando. O nosso foco aqui ainda é ficar resolvendo karma. Concorda? Ainda é muito. Ai, quinta série, né? Ai, resolver no carro, porque você bateu no coleguinha, então você deu o direito dele te bater, ele também não sabe perdoar, então ele vai querer te bater. Aí você esquece que você que iniciou todo aquele rolê, aí você depois quer bater nele. E cada vez que quem desencarna primeiro tá na vantagem, né? Porque quem tá do lado de lá tem mais capacidade de infernizar a vida do outro. E aí fica, ó, a tal da roda de Sansara. A gente tá ainda nesse nível terrível, gente, que assim, fica só rodando atrás do rabo, correndo atrás do rabo. Parece um monte de cachorro correndo atrás do rabo, correndo atrás do rabo. E a gente podia sair disso, né? Mas a gente toda hora tá pagando karma, então. Chega de ficar, né? Chega de ficar criando mais karma, chega de ficar é, preso em coisa besta, né? E o que isso tem a ver com a luz e sombra? Agora vamos chegar nos conceitos, né? Acredita-se, né, que todo mundo tem essas capacidades e a gente tem as nossas luzes, que são mais fáceis de identificar, né? Aquilo que você é bom, aquilo que você se destaca de forma positiva. Nem sempre é tão óbvio, né? Às vezes a gente faz de uma forma tão natural, a gente demonstra, a gente vive aquilo tão naturalmente que pra gente. Não, mas isso todo mundo faz, né?
Aí as pessoas, não, não, você tem realmente uma coisa diferente aqui nesse ponto. É uma luz, né, ali na pessoa. E todo mundo tem seus pontos de luz. Porém, as nossas sombras também existem. E quando a gente está aqui encarnado, elas gritam. E ao passo que elas gritam, a gente não reconhece, a gente não admite ter. Muito pelo contrário, a gente fica caçando pessoas que têm essas sombras. Então a gente fica ali procurando pessoas, assim, tudo no inconsciente, tá? Então você tá ali vivendo no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, e aí você fica. Você conhece tão bem aquilo, porque você tem isso ó, de tantas eras, que mesmo não reconhecendo, assim, não admitindo, você sabe bem, você conhece aquele sentimento, você conhece aquele comportamento. Que aí você vai e tá ali num lugar, é a primeira coisa que chama atenção em alguém que você acabou de conhecer. Se aquela pessoa tem algo que se assemelha a isso, ou que seja de fato alguma coisa, essa sua sombra, seja a mesma sombra que a sua, você é o primeiro a perceber. E aí você pega aquela pessoa para Cristo. E aí que vem aquela coisa do, nossa, eu não sei porquê, mas eu não fui com a cara de fulano, acabei de conhecer, mas eu sinto o cheiro de gente falsa. Aí você começa a implicar com a pessoa sem motivo. Ai, não sei porquê, mas ai, gente, uma coisa de energia. É igual a Yasmin Brunet e a outra lá no Big Brother. Ai, não sei, uma coisa de energia, eu sinto a energia. Sombras, sombras que estão vindo à tona. Aquela pessoa evidencia a sua sombra. Ela tendo uma sombra como a tua, ou não. Ou ela tendo algo que desperta, né? Dá um gatilho, como diz a outra lá, dá um gatilho para você manifestar essa sombra. E aí você se irrita, porque você quer o quê? Você quer esconder essa sombra. Poucas pessoas falam disso de uma forma lúcida. Quando as pessoas falam de sombra, fala só isso. É um defeito que você tem. É um defeito. Tá, mas e aí, o que a gente faz com isso? Você precisa identificar suas sombras. Identifiquei que eu sou invejosa. Aí você faz o que com isso? Admite isso e fala, tudo bem ser invejosa mesmo? O que faz a partir daí? A gente precisa trabalhar essas sombras. E como que trabalha isso, né? Negando elas de forma nenhuma. Primeiro você admite, você identifica, você entra num processo fodido assim de autoconhecimento, você identifica quais são essas suas sombras. Não é fácil você admitir, a gente fica ali na superfície. E ó, tô vendo aqui o Bruno falou que a sombra dele é a preguiça. Bruno, sinto lhe informar, mas são várias. Nós temos várias sombras. E essas, assim, do dia a dia e tal, são as mais óbvias. Mas tem sombras que são muito trash, assim, que a gente não quer admitir nem trancado num banheiro sozinho, assim, mentalmente. Eu quero nem que passe pela cabeça. Mas são inúmeras sombras que a gente tem. E a gente ainda está numa fase tão primária do desenvolvimento, né, do nosso desenvolvimento, não primária, mas estão ainda, né, atrasadinhos, espiritualmente falando, que a gente, que ninguém fala muito disso. A gente ainda tá nessa coisa de, faz as pazes com o coleguinha, vamos lá encarnar de novo, agora você vai ser mãe dele. Ai, não quero ser mãe desse cãozinho aqui, porque ele bateu em mim e ele xingou minha namorada. Ah, o outro, mas você também foi lá e fez isso comigo, eu fiquei chateado, você roubou minha bola naquele jogo. E aí a gente fica nisso, gente. Só muda os motivos, mas é isso, tá? É literalmente isso. Você roubou minha mulher, aí a outra mulher, você não cuidava de mim direito, ficava com um monte. Droga, mas a gente, né, tipo, e fica nisso. Então, assim, o que é realmente importante, porque vocês acham que, assim, desenvolvimento espiritual, você acha que desenvolvimento espiritual tem a ver com trair ou não? Tem a ver com. Lógico, tem uma questão de respeito, mas a gente não foca muito no comportamento, no sentimento, ou assim, na índole, ou no caráter, a gente foca na ação, né? Você não tá muito preocupada ali se a pessoa é respeitosa, se a pessoa foi amorosa, você tá preocupada por que ela te traiu. Aquelas pessoas que ficam se vingando por conta de uma traição ali conjugal, não é que ela fala assim, eu tô me vingando de você porque você foi desrespeitoso comigo. Não, é porque você me traiu com a Mariazinha. Ela foca no ato, na situação, né? E a gente ainda tá nesse rolê, gente. E assim, eu super me incluo, tá? Tô, né? Nem se eu não aceitasse, né? Tá aqui, que é prova de que você ainda tá nessa fase, tá encarnado. Então, estamos todo mundo nesse nível aí.
Então, assim, se a gente começar a focar no que realmente é desenvolvimento espiritual, no que realmente consiste a evolução e não trair, não, isso é consequência. Isso é consequência. O que realmente foca é você chegar no equilíbrio. Porque ninguém vai matar a tua sombra, ninguém vai virar um serzinho de. Por que vocês acham que os arcanjos têm aquela fama de serem implacáveis? Assim, alguns têm até né, uma coisa meio violenta, assim. Dizem, né? Eu não sei. Mas não é à toa, né? Todas as religiões e todas as crenças que acreditam nesses seres falam isso, né? Que eles não são seres no nível ainda de ficar, ai, não sei o quê. Já, que ele fala assim, somos imortais. Se você morrer aqui, agora não tem problema, é seu corpo. Daqui a pouco você vem com outro corpo. Não vou ficar, ai, o corpinho dele, vamos tratar para ele não se machucar aqui nessa cura que eu tô promovendo. Não, eu tô curando teu espírito. Teu corpo não é problema meu, né? Nem teu deveria. Eles têm mais ou menos essa dinâmica, né? Até onde se sabe, tá? Só que a gente ainda tá nisso de, ai, Ju, outro dia o menino aqui me falou, né? Deve estar até aqui agora. Nada contra, mas tipo assim, a gente pode se apaixonar por anjo, por não sei o quê. Gente, tipo, né? Vamos além, assim, ele não tem nem corpo. Ele não tem corpo. Aquela coisa da asa, do não sei o que, é só uma alegoria pra gente conseguir ter alguma imagem na cabeça, mas não tem esse corpo, não tem, sabe? Então a gente ainda fica muito preso. Pensa assim que são seres neutros, né? Então por que que eles são neutros? Porque eles chegaram no, como diz o hinduísmo, acho que é o hinduísmo, né? Ou é budismo, fala que eles alcançaram o Tao, ou o Nirvana. O Nirvana é a iluminação, mas o Tao é o caminho do meio. O que que significa esse caminho do meio? O equilíbrio. O equilíbrio. Então não é que eles estão polarizados lá no amor supremo, amor angelical. Não, eles estão no equilíbrio. Então eles estão ali entre o amor e o ódio, não, eles estão longe do ódio. Mas eles também não estão ali naquele amor romântico, de ai, meu amor, aquela coisa dos filmes dos vampiros, que o vampiro se apaixona pela humana, que o lobo também quer a humana. Não, é muito, sabe, muito ainda assim. Então, se a gente conseguisse chegar assim e trabalhar nossas sombras e nossa luz também, né? Porque no final dá tudo no mesmo, são qualidades que a gente está desenvolvendo e a gente conseguir chegar naquele caminho do meio, eureka, né? Nirvana, né? A gente chegou naquele, pronto, equilibrou, não afeta mais essas coisinhas. Eric Anthony. Então, por isso, algumas coisas são, digamos, óbvias para algumas pessoas, empatia é isso. É por isso, por exemplo, o que você está falando da luz, né? Por isso que algumas coisas são óbvias. Sim, tem pessoas que elas têm muita facilidade, assim, em lidar com algumas coisas, ao passo que a grande maioria não. A grande maioria, nossa, é um problemão e tal. E algumas pessoas lidam com muita facilidade, né? Diante de uma coisa específica. Porque ela já superou aquilo ali. Para ela, aquilo já tá... realmente é uma força que ela tem ali, né? E aí ela faz sem nenhum esforço, é uma coisa natural. O Cristiano, muitos que falam que sente energia nem sabe o que tá falando. A pessoa sente a própria energia dela ficando pesada porque ela mesmo tá sentindo aquela coisa ruim vindo, aí ela fala que tá sentindo a energia do outro. A gente tem esse costume, né, gente? Tudo é o outro. Tudo, até mesmo quando a gente tá sofrendo um processo obsessivo, tem lá um espírito enchendo o saco, mas a gente fica, ai, gente, eu tô com um monte de obsessor na minha casa. Eu fui num centro, eu fui num terreiro, eu descobri que tem um obsessor me acompanhando. O que que eu faço? Eles ficam me perseguindo, não sei o que, não sei o que. Gente, muda a frequência vibratória. O obsessor nenhum vai te alcançar se você estiver vibrando alto. Se você estiver vibrando em frequência de mentor, o obsessor nenhum não vai nem saber como é que te encontra. Eles, o GPS astral é energia. Eles têm sintonia, igual uma rádio. Se eles colocam a frequência deles é 89.1. Quando eles, né, a frequência deles é essa, 89.1. Aí a gente tá aqui encarnado, sintonizou no 89.1, pronto, ficou visível. Eles ouvem a nossa música, né? Agora, se você tá sintonizada na 106.3, eles continuam ali no 89.1. Não vão te ver, não vão ouvir tua música, não sabem onde você tá, não sabem o que, que tá tocando na tua rádio. Eles estão no 89.1. Então, é isso, sabe? A questão da nossa responsabilidade. Então, se a gente está com o obsessor em casa, se a gente está com o obsessor
influenciando tão diretamente nossa vida, é porque a gente tá dando brecha. E quanto mais influência eles estão tendo, maior é a brecha que você tá dando. Você tá abrindo um buracão, assim, né? Tipo, tá abrindo um portal para eles acessarem você e sua vida. E isso acontece com todo mundo, porque a gente oscila demais, assim, a gente não consegue ficar bem, a gente oscila muito, a grande maioria, né? Então, quem tá ali tentando mesmo alguma coisa, fica só esperando o minuto que você vai, o momento que você vai oscilar e você vai, porque a gente é assim, né? Muito reativo. Fernanda, o que eu vejo no outro é o que tem em mim, é isso? Olha, tem muitas vertentes que falam exatamente isso. Eu não sei se é exatamente, sabe? Tudo que você vê no outro tem em você. Às vezes eu acredito que sim, às vezes eu acho que tem com algumas ressalvas, mas a grande maioria, inclusive, tem uma vertente aí psicológica, eu acho que é junguiana, que é a teoria do espelho, né? Que você é espelho, os outros são espelhos para você. A gente está sempre, na verdade, a forma como a gente lida com o outro diz respeito mais a gente. Então, as qualidades que eu vejo no outro são qualidades que eu tenho e que eu não reconheço ou que eu quero desenvolver. Às vezes o outro tem qualidades incríveis e você não nem para você nem faz diferença porque não é algo que que você considera, não é algo que você desenvolveu ainda e nem algo que você queira desenvolver, mas é uma mega qualidade da pessoa. Então a gente sempre tá, quando a gente tá se relacionando com o outro, é como se a gente estivesse com um espelho ali na nossa frente. É uma teoria curiosa, né? Assim, até porque, por exemplo, né, nós somos seres relacionais, o ser humano precisa viver em sociedade, precisa. Isso, gente, isso é biológico, né? Quem se isola morre mais cedo, quem se isola começa a ter problemas mentais, de saúde física também, né? Então, por quê? Será que não está muito relacionado? Porque a gente precisa dessas relações para a gente enxergar a nós mesmos. Faz muito sentido, né? Eu acho. Ô Gus, eu quero muito fazer trabalho de sombra, mas acho que ainda não tô pronto. Dizem que ele exige uma carga emocional meio densa. Não, não é que exige uma carga emocional. Ele vai liberar uma carga emocional em você, né? Ele vai liberar sabe, uma descarga emocional, na verdade. Assim, você vai ter uma mini catarse. Mas assim, gente, trabalhar as sombras é um processo longo. A gente vai morrer sem conhecer metade das nossas sombras, tá? Só para vocês terem uma ideia. E tem sombras que você descobre, ah, essa é minha sombra, legal, vou trabalhar. Passam-se anos e você ainda não conseguiu resolver. Só que você tem a consciência já que isso é uma sombra, isso é ótimo, já é um excelente início. Mas ela é tão enraizada, ela é tão assim, um negócio tão forte em você que você vem arrastando isso há tantas centenas, sabe? Tantos séculos que você não consegue, assim, simplesmente só pela vontade você mudar isso. Então, assim, quanto antes você fizer isso, eu aconselho fazer, assim, desde que não seja nada muito, ai, sabe, um trabalho que você pague, gente. Essas coisas assim você pode até pagar, mas assim, eu sei que quando a gente não conhece muito, a gente vai pagar alguém assim para fazer, um trabalho de liberação de não sei o quê. Aí a gente fica achando que é uma coisa mágica, que você vai pagar, alguém vai fazer um negócio lá e vai mudar a sua vida. Alguns pode até dar essa impressão. Você tem uma melhora, uma mudança, acontece alguma coisa na sua vida muito rápida, assim, logo após o tratamento, logo após o atendimento, mas daqui a pouco volta. Ou daqui a pouco você vê que era só uma impressão. Porque são coisas que precisa de muito engajamento nosso para resolver. Não é uma pessoa, um terceiro, só porque você pagou esse terceiro, ele vai fazer um trabalho lá de quebra de não sei o que e você vai. Automaticamente aquilo vai sumir. Não seria fácil se fosse assim? A gente nem precisava encarnar. Lá mesmo no astral, os mentores faziam o trabalho de um Theta Healing lá, que quebra todas as suas crenças limitantes. Acabou, não precisa encarnar. Todo um trabalhão que todo mundo envolve todo mundo. Para quê? Então, lógico, pode ajudar você a começar a acessar essas crenças, essas sombras, etc. Mas aquilo não vai resolver o problema. O que resolve o problema é a gente ter um trabalho árduo em cima disso. O Henry, já conheci muita gente, já conheci gente que fazia um mal pra caramba, mas vivia feliz, etc. A pessoa não atrai obsessor, então. Atrai sim. É que esses obsessores, eles não vão ficar enchendo teu saco. Você tá fazendo o jogo deles, você vira parceiro, você vira brother, sabia? É por isso que tem muito psicopata aí que eles parece que a vida tá ganha,
Nossa, ele consegue tudo que ele quer e não tem remorso, porque não tem sentimento, tá tudo certo. Esse cara tá cheio de gente em volta, assim, cheio de amiguinho que tá ali ajudando ele. Ele é um instrumento. Então essas maldades que ele faz, então não é ele. Sim, é ele, mas ele tá fazendo junto com um monte. É ele, mais o Zezinho, mais o Luizinho, mais o Fabinho e mais toda uma legião lá, uma Mariazinha, todo mundo ali junto com ele. Então ele é a peça encarnada ali do bando, né? Quando ele desencarna, ele ó, puxado pro bando de novo. Só que lá no bando ele não é rei, não. Porque, meu filho, não tem lealdade nas trevas. Não existe lealdade nas trevas. Existe medo e vontade de crescer em cima. É igual no morro. Você é leal enquanto você não pode fazer nada. Quando o líder, né? Quando o chefe lá desencarna, às vezes não precisa nem esperar ele desencarnar, já é feito ali um golpe, dá um golpe nele, né, cara, e aí o que era mão direita, braço direito dele, né, o homem de confiança, some. E aí ele tem que ficar, né, dormir com o olho aberto, eu tô fechado, porque já tem mais um de olho no cargo dele. Lá é o contrário, quando encarna, quando aquele que é o chefe encarna, já tem mais uns 3 lá de olho no lugar dele. Então quando ele desencarna, fala assim, meu filho, já era, agora você não é mais o manda-chuva não, agora você é escravo. E assim, e é aí que o bicho pega, né? Enquanto eles estão aqui, tá tudo certo, né? Parece que tá tudo indo bem, porque esses caras ficam ajudando ele. Então o que eu trouxe pra vocês verem. Isso aqui é ouro. Ouro. Ó, o lado sombra dos buscadores. Tá ao contrário, né? Mas o nome desse livro é O Lado Sombra dos Buscadores de Luz, ó. Fininho. É ouro, ouro. O nome da autora é Debbie Ford, ela já é falecida. E assim, gente, esse livro assim foi um divisor de águas na minha vida. Inclusive, eu vou trazer aqui exemplos meus, para vocês verem que eu não tô me colocando aqui numa posição de mestra dos magos. Não, tá? Aqui a gente mata cobra e chupa. E... Não, brincadeira. A gente, né, se dá o exemplo aqui. O exemplo a não ser seguido. Mas eu acho que eu li esse livro em 2016. Olha só, 2016. E aí ele é um livro que cada capítulo ele tem um exercício para você descobrir algumas das suas sombras. Um dos exercícios era assim, você tinha que, tipo assim, imaginar, fechar os olhos e se imaginar num... eu não vou lembrar direito, mas eu sei que eu fiquei tentando me concentrar, eu tenho dificuldade de visualizar coisas quando eu tô acordada. Tipo, exercício de, visualize um animal, tipo, muita dificuldade de imaginação, assim, muita. Aí eu tentei, não consegui. Eu falei, que saco, né? Queria fazer, não consegui. Só que eu sou o quê, né, gente? A rainha dos sonhos, né? Sempre assim na minha vida. Aí, beleza, fui dormir aquela noite. Tentei fazer exercício, não consegui. Fui dormir naquela noite. Acordei, sonhei com exercício. Sonhei exatamente o que era pra ter imaginado, veio em sonho. E aí, gente, que coisa poderosa, assim, nossa. Eu sonhei que eu tava que eu tava, tipo, num ônibus, assim, e aí, parecendo um ônibus escolar, assim, dos Estados Unidos, aquele ônibus amarelo. E aí eu descia do ônibus e, gente, eu tava muito, assim, muito esquisitinha, parecendo aquelas adolescentes esquisitas, sabe? Com cabelo amarrado, assim, no coque, cabelo todo desgrenhado, aqueles moletom maior que, tipo, 5 números maior que o meu número, andando toda torta, assim, com a mochila nas costas, eu baguncei meu cabelo. E com a cabeça baixa, olhando pro lado, assim, toda esquisita. E aí, de repente, uma pessoa me chamava, assim, e rindo, né? E eu não queria olhar pra trás. A pessoa me chamando e rindo, eu não queria olhar pra trás. Quando eu olhei pra trás, aí a pessoa me jogou alguma coisa, assim, tipo uma pedrinha, assim, na minha nuca. Aí eu olhei pra trás, era uma mulher, uma menina, né, também adolescente, tipo, muito bonita, assim, parecia uma deusa, assim, muito bonita, junto com um monte de outras meninas, assim, parecendo Mean Girls, sabe? Mean Girls, que é como que é o nome daquele filme? Putz, esqueci, sabe aquelas meninas patricinha que enche o saco de todo mundo na escola? As populares que ficam fazendo bullying com todo mundo? Tipo elas, mas a que tava pegando no meu pé mesmo era muito bonita, assim. Só que eu olhava assim, abaixava o rosto, assim. E ela ficava enchendo meu saco. Aí eu chegava na escola, ela ficava lá enchendo meu saco. E aí o sonho deu uma acelerada, assim, de repente eu tava numa empresa trabalhando, já era adulta.
E tava com essa mulher também. E eu não olhava muito pra cara dela, eu só via ela muito bonita, assim, um cabelão, assim, sabe? Ondulado, assim, toda bonitona, de um saltão desse tamanho. E aí, quando eu chegava pra trabalhar, né, nesse escritório, aí eu via que ela tava sentada assim numa baia, e ai, eu vou sentar em outro lugar. Aí eu via que não tinha lugar nenhum pra sentar, que eu tinha que sentar do lado dela. E eu morrendo de medo e tal. Aí eu ia pro banheiro, aí eu me olhava no banheiro, tava horrível também, assim, me sentindo horrorosa. Aí, meu Deus, eu vou lá sentar com ela vai ficar enchendo meu saco e tal. De repente, eu saía da. Vocês vão entender, tá? Porque que eu tô falando. Eu saía da. Eu saía do banheiro e aí ela tava na porta do banheiro, assim, com o braço cruzado. Tá fugindo de mim? Gente, aí eu olhei pra. Garotas malvadas. Aí eu olhei pra ela assim, né? Quando eu fui pela primeira vez, assim. Pela primeira vez, assim, né? Desde o começo do sonho, eu olhei bem pra cara dela, era eu. A menina era eu. E eu era eu também. Então, assim, eram as minhas duas polaridades, né? E, e aí eu ficava abaixando a cabeça e falava assim, eu não quero brigar com você. Ela falou assim, mas eu quero brigar com você. Mas eu não quero, não sei o que. De repente, gente, eu me enfurecia assim, eu falava assim, eu não tô aguentando mais, você fica enchendo meu saco, eu não quero mudar, eu não quero mudar. E aí ela falava assim, você não pode fugir de mim, eu não vou embora. Gente, eu dava um cacete nessa eu, né? Mas eu batia tanto, assim, ficava, era tipo assim, como se eu estivesse descarregando, assim, anos de fúria, assim, sabe? Eu dava um cacete nela, assim, que ela caía no chão e ela ficava rindo da minha cara, assim, ela era eu, tá? Mas eu não me via, eu via, assim, a minha fisionomia, mas a minha identificação era com a esquisita, né? E aí, nossa, mas eu dava um cacete nela, assim, e ela ficava rindo, assim, toda toda detonada, assim, saindo sangue, a boca toda machucada, o nariz quebrado. E ela rindo, eu ficava com mais ódio. Ela falava assim: acabou, Jéssica? Não, brincadeira. Ela falava assim: não adianta, eu não vou embora. Você vai ter que lidar comigo, eu não vou pra lugar nenhum. E foi tipo isso. Gente, quando eu acordei, nossa, eu respirando fundo assim, parecia que eu tinha saído daquela luta naquele momento. E aí eu chorei muito, assim, sabia? Foi um sentimento tão profundo, assim. Agora eu falo rindo, né? Porque é ridículo, né? Bater em mim mesmo. Mas, nossa, pra mim foi tão profundo. De fato, era como se eu estivesse batendo e apanhando, sabe? E depois eu fui entendendo várias coisas, assim. Eu lidando comigo mesma e eu não querendo enxergar uma sombra minha e ela falando: eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui até você aprender a lidar comigo, né? Não adianta você fugir, você se esconder, né? Então, gente, esse foi um dos exercícios que foi assim. Mas lógico, eu não entendi tudo de cara. Eu fui entendendo isso por muito, muito tempo depois. Até hoje eu entendo um pouco. Eu começo a entender um pouco esse rolê. Quando eu fiz a regressão, né, vidas passadas, anos depois, eu entendi muito dessa parte também. Vamos falar agora de como a gente consegue equilibrar essas sombras, como que a gente lida com elas, porque a gente não vai, né? Esse sonho mostrou muito claramente para mim o que muitos psicólogos falam, espiritualistas que abordam esse assunto. A gente não mata a sombra não vai embora. A gente não adianta querer falar assim, você tem que matar a sua sombra, não vai embora. Ela é parte da gente. O que a gente tem que fazer é integrar ela. E como que integra ela? Primeiro reconhecer, né? Então você reconhece o que você tem. Vamos colocar um exemplo aqui de uma sombra. Ó, duas pessoas falou estresse, vamos de estresse. Pessoa que pavio curto, muito estressada, que não consegue lidar muito bem com as coisas que acontecem na vida dela. O nosso primeiro impulso, né, é você o quê? Falar, poxa, mas eu sou estressada também, porque olha só, eu moro em São Paulo, eu fico 4 horas no trânsito, 2 para ir, 2 para voltar. Eu pego o ônibus e fico em pé naquele ônibus lotado. Eu chego no serviço, eu trabalho por 3, em 200, então você tem motivos ali para você justificar o seu estresse nível hard, né? Então esse é o primeiro impulso é isso, a gente tentar ficar trazendo justificativas que não tem nada a ver com a gente, né? Coisas externas. Ah, eu sou uma vítima do sistema. E lá. Aí a gente fica ali um tempão nisso. Aí depois a gente. Peraí, né? Mas vamos lá. Tudo bem, né? Fazer o quê?
É isso aí. Vou ficar estressado? Todo mundo que tem essa vida é assim? Muitos, mas, né? E aí? Isso tá me fazendo mal? Tá me deixando doente, né? O que que eu faço? Por que que é assim? Ah, eu não vou ser estressada. Não, não vou ser estressada, não vou ser, não vou ser... Não, calma, por que você é estressada, né? Qual é o gatilho do seu estresse? Aí você vai investigando. Ah, é o trem, é o ônibus. Será? Será que é isso? Tá pegando superficial, que é óbvio. Será que você não se sente muito frustrada com a sua vida? Será que você é uma pessoa que não tem. Você tem um impulso muito grande de ter uma vida muito diferente do que você tem? Não é nem um impulso, você tem um desejo da alma mesmo de ter uma vida muito diferente, só que você não tem coragem de fazer essa mudança, porque você também leva muito em consideração o status social, o que, que os outros vão falar de você, né? Então, como é que você trabalha isso, esse estresse, essa coisa? Talvez essa sua sombra, ela é uma, ela, quando ela é bem equilibrada, esse estresse é uma forma, né? A palavra tá na ponta da língua. Quando você, uma pessoa que não é acomodada, sabe? Você não é acomodado, você é o oposto do acomodado. E aí você pode, quando isso ficar equilibrado, esse estresse, ele te dá sempre um impulso de não ficar acomodada com situações que não estão boas. Só que você precisa usar isso, né? Usar essa noção que você tem, esse radar que você tem para coisas construtivas, para coisas boas. Quando você tem esse radar e você não usa para coisas boas, você vira um grande reclamão. Você vira uma pessoa extremamente estressada, tudo tá ruim, tudo te afeta, porque você tá vivendo uma vida que você sabe que não é para você. Você sabe que aquilo não é o que você quer, você sabe que aquilo não vai fazer, não tá te ajudando em nada a chegar no seu objetivo de vida, né? Só que às vezes, muitas vezes, está no nível muito inconsciente, você não tá sabendo disso no raso aqui, né? Na consciência. Na consciência, você só tá estressada, puta, falando assim, eu queria ter muito mais dinheiro, por isso que eu trabalho, porque eu preciso de dinheiro. Mas não é, gente, não é, entendeu? É outra coisa. E aí a gente identificando isso, eu tô falando aqui só um exemplo, pode ser ainda outra coisa, né? Mas uma coisa que faz um pouco mais de sentido com o estresse. Às vezes é isso, você tem essa noção sim de saber quando tá bom e quando não tá bom. Você não é acomodado, só que você tem um problema de mudança. Você não quer fazer uma mudança de 360. Então você odeia aquela vida, você odeia aquilo ali e você se estressa. Então é isso, quando você integra essa sombra, ela se torna uma ferramenta poderosa para você. Ou seja, ela vira um grande radar para você saber quando as coisas não estão indo bem, não estão em acordo com o seu propósito de vida, com o seu ser, com os seus desejos da alma. Você começa a sentir uma coisa, começa, aí você fala, não, peraí, né? Tô sentindo aquilo lá. Minha intuição tá falando, isso aqui não é para mim, não. Deixa eu pensar melhor, mudar aqui a rota. Entendeu? Você não chega a se afetar com o estresse. Isso é pra vida. Vamos para o exercício? Você tem que escolher 5 pessoas que te conheçam bem. Tem que conhecer bem, tá? Pode ser mãe? Pode. Deixa eu pensar. Pode ser mãe, pode ser irmãos, pode ser seu cônjuge, sua namorada, seu namorado, pode ser. Mas assim, a pessoa tem que entender que ela tem que ser 100% séria e você tem que, 100% sincera, e você tem que ter a maturidade de não questionar nada. Tem que deixar a pessoa bem clara em relação a isso, tá? Não pode você questionar o que ela vai falar. E você tem que falar isso pra ela. Olha, fulana, eu tô fazendo aqui um exercício, um estudo de caso, né? Minha psicóloga falou aqui pra fazer um negócio, eu preciso muito da sua ajuda. E você manda mensagem para as pessoas, você pode mandar separado. O ideal é que um não saiba do outro, tá? Mas se souber também, você tem que se certificar que eles não vão conversar entre eles. Então é melhor pedir separado, né? Então você fala assim, olha, eu preciso da sua ajuda. Eu tô fazendo aqui um negócio de coach, de, sei lá, inventa alguma história. E fala assim, e aí eu preciso que você seja 100% sincera em 2 perguntas que eu vou te fazer. Só que você fica tranquilo que eu não vou questionar um A. Você vai me mandar a resposta e morrer o assunto. Eu não vou falar um A, tá? E tem que ser isso. Não pode falar um A pra pessoa, porque a pessoa tem que se sentir 100% confortável de falar o que ela tá pensando, real. Então você tem que pensar em pessoas que são sinceras, né?
E aí vocês vão falar assim: olha, você vai escrever para mim 3 coisas que você acha que são minhas maiores qualidades. Mas assim, pensa bem, tem que ser coisas que você, quando você pensa em qualidade, para mim, você vai lá e fala isso. 3 qualidades. 3. E também, ao mesmo tempo, você vai me passar 3 coisas que você acha que são meus piores defeitos. Pontos de melhoria. Tem que ser pessoas que te conheçam. Se você conseguir pegar pessoas de lugares diferentes, é melhor, né? Porque elas não estão muito contaminadas umas com as outras. Então, vamos supor, você pode perguntar para sua mãe. Se você perguntar para sua mãe, por exemplo, eu não perguntaria para o meu pai, porque meu pai é meio aleatório, assim, ele ia falar coisas, ele não ia ser muito sincero. Mas se você tem um pai que é muito próximo de você, que te conhece muito bem, pode ser também para um pai, pode ser um pai, uma mãe. O ideal são 5 pessoas, gente. Mas se você não conseguir 5, pode ser menos. Mas o ideal são 5. Se conseguir mais que 5, melhor ainda. Mas assim, é difícil você ter mais de 5 pessoas que te conhecem profundamente. A mais não pode ser também uma pessoa que te conheça há 1 ano. Não. Tem que ser alguém que te conheça, tipo, muito mais tempo. Pode ser o namorado, então a mãe, um irmão, uma irmã, namorado, uma amiga de infância, uma tia que convive muito com você. Já deu o que aqui? Umas 4, 5? Então pode ser pessoas assim aleatórias, tá? E aí, quando eu fiz essa pergunta, eu perguntei para minha mãe, eu perguntei para o meu marido, minha mãe e meu marido, eu perguntei para uma grande amiga que eu tenho, amiguíssima, assim, amicíssima. Perguntei para um amigo também muito próximo. Hoje a gente não é tão próximo mais, mas a gente era muito próximo na época. Perguntei, então foi assim, ó, tá, essas 4. Aí perguntei para 3 irmãs minhas, 6. E quem mais? E uma prima. Também pra mim é que nem irmã essa prima. 7 pessoas eu perguntei. Aí eu falei, nossa, vai vir muita coisa aleatória, porque são pessoas que convivem comigo em situações diferentes, né? Gente, pasmem. Das sete pessoas, a qualidade, uma das qualidades foi iguais, foi a mesma qualidade. Só que são 3, você tem que pedir pra pessoa colocar 3, tá? 3 qualidades e 3 defeitos. Ou pontos de melhoria, né? Fale como você quiser. As 7 pessoas, dentre esses 3 de cada uma, um sempre teve igual. E pra mim foi uma surpresa enorme, assim. E assim, duas qualidades ficaram muito repetitivas, repetiram muito essa qualidade, só que uma delas teve nas 7 pessoas, o que eu achei assim, como assim, né? E quase todas foi muito parecido. Eu fiquei muito chocada, porque eu achei que ia vir um monte de coisa aleatória. Não, assim, das 3, que cada um falava, 3, né? Então, geralmente, a terceira era uma coisa aleatória, mas as outras 2 meio que se repetiram em quase todo mundo, praticamente. E como eu falei, uma foi todos os 7. E o defeito, as 7 pessoas falaram o mesmo defeito, entre outros. Mas o defeito, as 7 pessoas falaram. E o pulo do gato, lógico, é bom você saber o que as pessoas veem em você de coisa boa, é muito bom, né? E pra mim foi uma surpresa, a coisa boa foi uma grande surpresa. Eu não imaginava que elas falariam isso. Né, o que foi igual pra todo mundo foi uma grande surpresa pra mim. Agora, o defeito, eu tive muita dificuldade em reconhecer, sabia? E as 7 pessoas colocaram defeito. Eu tive muita dificuldade. Eu falei, não é, não. Isso não é um defeito. Eles estão exagerando e não sei o que, não sei o que. Vocês acreditam? Essa questão das sombras é muito importante a gente trabalhar, sabe? Procurem descobrir a sombra de vocês. Eu quero feedback. Quem for fazer o exercício, eu quero feedback. Porque eu achei esse exercício uma virada de chave pra mim. Gente, é isso, tá? Boa noite pra vocês. Obrigada por todo mundo que ficou até agora, tá? Beijos.